nome é Isaac Mello, sou professor de redação, literatura, linguagens e códigos para cursinho e para vestibulares. E hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto interessante que tem colocado alguns candidatos a vagas de emprego numa situação um tanto quanto embaraçosa. O que está acontecendo é que sempre que aparece prova de língua portuguesa, a turma meio que, meu Deus do céu, que regras gramaticais são essas? Quanto tempo faz que eu não vejo tal assunto? Imagina quando isso precisa ser convertido em um texto. É muito comum que as empresas coloquem na prática de tentativa de selecionar pessoas a escrita de uma redação. E a pergunta que a gente precisa responder nessa aula de hoje é: qual informação eu devo saber, ou melhor, quais informações eu devo saber para conseguir escrever uma redação boa, interessante, convidativa, bem argumentada, na hora de escrever a redação lá, de repente, numa seleção para um determinado emprego. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à nossa conversa agora, é só vocês irem lá no Instagram, meu Instagram é esse aqui, ó, @IsaacMeloLinguagens, e conversar comigo sobre eventuais dúvidas que você tiver sobre essa nossa aula. Mas vamos embora, então, conversar sobre o que eles querem analisar quando pedem para nós a escrita de um texto. É importante que a gente esteja atento a qual o olhar que o empregador tem com relação àquelas pessoas que ele pretende contratar. Primeiro, é saber trabalhar em equipe. Parece mentira, mas na prática de um texto ele percebe um pouco de sua capacidade para interagir com assuntos, por exemplo, que interessem à empresa. Então, saber trabalhar em equipe é, antes de tudo, chegar dentro dessa empresa com um certo conhecimento do que acontece naquela empresa, de qual a história daquela empresa, dos produtos com os quais eles trabalham, o que eles comercializam. Então, saber trabalhar em equipe é muito mais do que saber lidar pessoa com pessoa. A interação humana, obviamente, é importante, mas na redação, às vezes, eles perguntam coisas que estão estrategicamente ali para perceber se você tem alguma condição intelectual, de conhecimentos e de argumento para poder escrever uma redação e lidar lá dentro com pessoas que já têm um conhecimento muito mais amplo do que você. Então, demonstrar numa redação para um determinado emprego um conhecimento, mesmo que raso, sobre aquele assunto é importante. O que mais eles estão analisando em você? Comunicação clara. Se você enrola muito para falar uma determinada coisa, isso daí pode prejudicar você. Então, o melhor a você fazer é ser claro, objetivo e direto. Nesse primeiro momento da nossa conversa, a gente está só conhecendo as nuances que estão por trás de um texto, de uma avaliação textual para uma proposta de emprego. Então, comunicar-se de maneira clara, eu já explico na prática como isso pode ser feito, para que vocês consigam enxergar melhor tudo isso na hora de escrever um texto. Ser organizado. Imagina uma letra completamente caótica, sem pontuação, sem acentuação, escrita que sequer a gente compreende o real significado de uma frase, de uma sentença, de um argumento, de uma ideia. E isso mostra um pouco de desorganização. E, pasmem, a redação tem esse poder de mostrar esse lado seu. Você pode até estar pensando assim: nossa, mas tudo isso, Isaac, na prática de um texto, eles conseguem perceber? Conseguem demais. Existe um estudo da linguagem chamado grafologia. Grafologia é uma estratégia que algumas empresas usam para verificar até se sua letra pende para um lado, pende para o outro, se está trêmula, se é grande, se é pequena. Existe um estudo aí psicológico que, pela escrita, eles conseguem perceber se você é nervoso, se você é cuidadoso, se você... Então, tomar o cuidado até com a letra é importante. Então, se dentro de um texto é possível perceber todas essas nuances, imaginem como é se usar a grafologia, que percebe até pelo estilo de tua letra. Ainda que você esteja escrevendo tudo embaraçado,
a letra revela um pouquinho de nossa personalidade. É claro que eles não vão levar essa personalidade tão somente pela letra. Vai haver a entrevista pessoal, vai ter uma série de testes, entre esses testes, um que vai dar apoio para revelar um pouco de quem você é e se você de fato está apto para aquela vaga de emprego, é a tua letra, por meio da grafologia. Pasmem, fiquem sabendo disso. Ser proativo. Quando você revela um pensamento na redação, uma estratégia argumentativa, ele percebe se você está mais no campo da defesa ou do ataque, se você está mais no campo da preguiça ou no campo da atuação. Então, quando a gente revela um pensamento nosso dentro de um texto, ele já está, a pessoa que vai avaliar seu texto está ali observando se você tem esse viés de agir, de esperar que os outros ajam por você, ou de simplesmente ficar inerte, inofensivo a determinadas situações dentro de um emprego. Então, é importante que a gente mostre também, dentro dessa prática textual, como a gente lida com determinados problemas a depender do tema que está lá. E já já a gente fala de tema, vocês vão perceber que tem temas amplos. E aí a gente precisa, na hora de perceber um tema como um caráter desse amplo, né, a gente precisa olhar com carinho, com calma, para poder escrever esse texto. Dominar o básico da gramática. Galera, uma das coisas que mais elimina candidato na hora desses testes para um determinado emprego é a gramática. Isso porque eu, que sou professor de língua portuguesa, que passei 4 anos dentro de uma universidade estudando gramática pura, ainda me pego desviando aqui ou acolá na gramática, dada a complexidade da língua portuguesa. É normal que assim seja. E é por isso que nós, professores, continuamos estudando o tempo inteiro para nunca deixar de esquecer as regras, e a língua portuguesa, vocês sabem, é cheia de exceções. Então, imagina, não é somente pensar nas regras, tem também as exceções. E daí? E daí que você não precisa ser professor, você não precisa ter feito 4 anos de gramática para poder escrever um texto, mas você precisa conhecer mínimo, conhecer o básico, entender que essa palavra se escreve dessa maneira, é a tal da ortografia, perceber que esse verbo concorda com o sujeito, perceber que essa palavra ela tem acentuação, entender que toda proparoxítona tem acento. Então, são regras básicas que o corretor não vai estar lá de olho se você errou vírgulas que talvez nem mudassem o sentido, se você errou uma concordância verbal de exceção ou uma concordância nominal de exceção. O corretor vai estar bem atento a se você sabe dominar as regras básicas. Não dá para escrever gírias como, por exemplo, a gente na língua oral, nas situações informais de comunicação, ou seja, na mesa de um bar, numa conversa entre amigos, num telefonema, a gente gosta de dizer que para o Brasil melhorar, é bem comum que a gente faça para o Brasil melhorar, e esse vício que a gente ouve, a gente leva para o texto. A gente tem certeza absoluta que deve escrever PRO, para o Brasil melhorar, quando, na verdade, a gente precisa estar dentro da norma culta da língua portuguesa, colocando para o Brasil melhorar. Se pro é gíria, pra também é. É comum que a gente escreva para a gente ser feliz, para esta vaga de emprego, quando o correto é para esta vaga de emprego. Tá bom? Então, dominar o básico da gramática, saber diferenciar mais sem i, que significa porém, de mais com i, que significa uma adição, é importante. Então, são itens básicos e, portanto, você não precisa ser professor nenhum, deixe isso comigo, mas é necessário que você domine minimamente a língua dentro da qual você nasceu e com a qual convive e se comunica desde os primeiros sinais de comunicação da tua vida. Então, vamos lá, saber se expressar com palavras, né? Não é fácil, parece mentira, mas não é fácil. Tem gente que tem uma habilidade ótima em saber conversar. Tá? Tem pessoas que se dão muito bem na entrevista, por exemplo, mas existe uma outra habilidade que é colocar tudo o que a gente pensa num texto, e isso também é analisado. Porque, de repente, essa vaga de emprego tem muito mais de comunicação
por escrito e, portanto, comunicação verbal do que necessariamente comunicação oral. Quando a gente vai trabalhar com vendas, quando a gente vai trabalhar atendendo pessoas, lidando com o público, a gente vai precisar muito mais usar a versão oral da língua portuguesa do que necessariamente a escrita. Mas a depender da forma escrita, ela também nos diz muito sobre a nossa fala, sobre como a gente fala. Se a gente escreve de determinada maneira, aquilo dali é um indício, aquilo dali é um sinal de que a gente também deve falar dentro daquela realidade que a gente escreveu. Então, pra, problema. Então, quando a gente, ao invés de problema, a gente escreve problema, isso significa dizer que na hora de falar, a gente também vai se comunicar dessa maneira, e isso, claro, pode ser um fator fundamental para que você não venha alcançar uma determinada vaga de emprego. Mas vamos lá, Isaac, então, como é que eu devo começar a treinar a redação? Não tem muito segredo, a redação não é um passe de mágica, não é depois dessa aula de hoje que você vai sair PhD em redação. Não é assim. Vamos entrar para a realidade e vamos entender que, tal como tudo na vida, redação também precisa da prática, também precisa da experiência, também precisa da gente ter certa familiaridade com a prática textual. Se a gente morre nas redes sociais fazendo textos, digitando ali e achando que aquilo dali é o mundo textual ideal, a gente, infelizmente, pode ser prejudicado na hora de escrever uma redação para uma determinada vaga de emprego. Isso acontece porque tem todas essas regras que eu falei anteriormente, o domínio da norma culta, saber se comunicar, saber ser proativo. Então, ler muito ajuda você a pensar melhor, a argumentar melhor, a escrever melhor e, o que é melhor, dominar mais a gramática. Você vai dizer, nossa, Isaac, é possível a gente dominar mais a gramática somente lendo? É, porque a partir do momento que a gente lê, a gente internaliza mentalmente, a gente incute aqui, ó, na cabeça como algumas palavras são escritas. Aí, na hora de escrever, claro, a gente erra muito menos. Então, ler muito e sobre todos os assuntos é algo fundamental. Para vocês terem uma ideia, quando eu queria passar no vestibular, eu vim de escola pública a vida inteira, nunca estudei em nenhuma escola de grande nome particular, nem de grande nome pública, eu sempre estudei em escolas de bairro. Uma das coisas que eu gostava desde cedo era pegar jornais antigos ou novos, revistas antigas ou novas, sobre fofoca, sobre cultura, sobre educação, sobre festas, sobre baladas, e li. Eu sempre tive essa compulsão pela leitura. Na verdade, não é nem uma compulsão, é uma paixão. A gente começa a ler no primeiro dia uma página, no outro dia a gente quer ler 2 páginas, daqui a pouco a gente está lendo o capítulo, daqui a pouco a gente está lendo livros, daqui a pouco a gente está um leitor ativo. E por isso que eu me apaixonei pelas palavras, pela língua portuguesa, e decidi virar um especialista nela. Então, ler sobre muita coisa, ler sobre futebol é importante. Ler sobre tudo, é da fofoca sobre seu cantor ideal, à realidade econômica, ao PIB, aos novos estudos estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, é entender que tudo interessa. A partir do momento que a gente está articulado com várias áreas do conhecimento, com a filosofia, com a sociologia, com a arte, com o jornalismo, a gente vai estar ali um tanto quanto melhor preparado, vamos assim dizer, para argumentar. E eu digo para vocês, muito mais propenso a acertar as palavras, porque de tanto ler, a gente, repito, internaliza como aquela palavra é escrita, onde aquela vírgula é colocada. Então, você que odeia gramática, que não aguenta ouvir falar em crase, que não quer nem saber de verbo transitivo direto, que danado é isso, fique sabendo que a partir do momento que você treina a leitura, isso aquece, isso esquenta, isso favorece você na hora de escrever uma prática textual. Escrever uma redação é importante, não adianta somente ler, é fundamental que a gente também escreva. Afinal de contas, uma coisa, uma habilidade é a leitura, uma outra habilidade é a fala na hora da entrevista, uma terceira habilidade é transformar em um bocado de palavrinha aquilo que a gente está pensando e conseguir, mesmo usando a outra linguagem, que é a linguagem escrita, ser
claro, ser objetivo, ser direto e estar dentro daquilo que é exigido de nós na hora de uma vaga de emprego. Então, escrever uma redação por semana. Aí você pode estar pensando, mas Isaac, como é que eu vou escrever uma redação por semana? Começo como? Errando tudo. Começo como? Falando um bocado de bobagem, falando como? Pensando o quê? Colocando uma série de coisas que você nem sabia que estava fora da língua portuguesa, é importante que você coloque, porque a gente vai errar mesmo. É a partir do momento que a gente erra nesse treino que a gente vai melhorando. Aí você pensa, mas Isaac, quem vai ler? Quem vai corrigir? Quem eu vou procurar para ter acesso a esse texto e me dizer se está bom ou se não está? Você vai pedir para alguém da sua casa, alguém da sua família, seu filho, sua mãe, seu avô, alguém que você diz assim, ó, eu acho que essa pessoa é mais dedicada aos estudos, eu acho que essa pessoa é mais ligada, mesmo que não seja da área de letras, de português, tá? Você vai chegar lá e vai dizer, lê aí, deixa eu te fazer uma pergunta, tu gostou desse texto? Tu entendeu esse texto? Aí essa pessoa vai chegar para tu e vai dizer, rapaz, essa palavra não é assim que se escreve, isso aqui eu não entendi nada. Então, a partir daí, você tenta começar a colocar em palavras uma por semana. Pega um dia, uma hora da tua vida, durante a semana toda, para você escrever um texto numa folha de caderno normal e entregar para alguém ler. Se a pessoa entendeu, massa. Se a pessoa não entendeu, que tal você reformular e junto com ela, ambos aprenderem ali a ser mais claros na hora da palavra textual. Então, não é necessariamente obrigado que você tenha um professor de língua portuguesa, que você tenha uma aula como esta que a gente está fazendo aqui para saber escrever bem. É bom que você escreva, tenha essa prática dentro de casa, assim como a prática da leitura também é tão importante para que na hora da prova de uma redação para uma determinada vaga, você consiga ali se dar bem. Então, vamos lá. Isaac, o que tem em uma redação? Vamos lá. Quais são as coisas primordiais, fundamentais, sem as quais a gente não consegue escrever um texto dentro da lógica que eles pedem para nós? O que é que tem que ter? Tem que ter um título. E título é assim, imagina a situação. Você vai ter um filho, certo? Você está ali tendo uma gestação, você homem grávido, você mulher grávida, porque a partir do momento que a mulher está grávida, tem um grávido e uma grávida, que é o pai e a mãe, né? Então, vocês que estão grávidos, vamos assim dizer, agora grávidos de texto, é o que eu quero que vocês pensem, quando você vai escrevendo aquele texto, mês 1, mês 2, mês 3, quando chega no 9º mês, que é quando você está concluindo o seu texto, aí no final você diz, essa criança que acaba de nascer, que é o nosso texto, merece ser chamada de... Aí você cria um nome. Um bom título é aquele que dá conta de tudo o que você escreveu durante o texto, e não somente de uma parte. Isaac, me dá uma dica. Por favor, me dá uma dica de como fazer um título claro, direto, objetivo e coerente com o que eu estou escrevendo naquela redação. Eu vou te explicar. Suponhamos que o assunto da redação seja violência. Vamos lá, está falando de violência, uma determinada situação hipotética que eu estou imaginando aqui. O assunto é violência. E você vai abordar no desenvolvimento num determinado momento do texto, que a violência tem ligação, por exemplo, com a baixa escolaridade de muitas pessoas, que acaba, de certa forma, influenciando elas aí para um caminho que não é necessariamente o caminho legal, parte para o crime. Imagine que um outro argumento seu seja você dizendo que o excesso de pobreza nas ruas também favorece aí certa propensão, vamos assim dizer, para ir para o mundo do crime. E aí que você vai colocar, peraí, eu discuti esse assunto violência com duas abordagens. Uma da falta de educação escolar e outra por causa do excesso de pobreza. Aí o que é que você faz? Assunto, violência, uma questão de deseducação e pobreza. Percebeu? Violência, uma questão de deseducação e pobreza. Então, aí, perceba que é um título que lida com o assunto da tua redação e com teus dois argumentos maiores, sem precisar ser longo. Poxa, Isaac, valeu, gostei dessa dica. Vamos mais adiante. Introdução. Toda redação sua vai precisar ter pelo menos 3 parágrafos, no mínimo. Não faça menos do que isso. Puder fazer mais,
Pode ser, sem exagerar, claro, porque na maioria das vezes o processo seletivo para uma vaga de emprego exige de você uma redação escrita em 20 ou 30 linhas no máximo. 30 linhas tende a ser o máximo exigido e o mínimo 20. O que a gente deve fazer? Compreender que existe uma introdução, e é lá nessa introdução que a gente vai descrever o assunto e colocar argumentos para poder desenvolver esses argumentos numa parte que não por acaso é chamada de desenvolvimento. Então, se eu estivesse numa introdução escrevendo sobre violência, eu ia dizer o que seria a violência e quais são os aspectos que a gente aborda dentro dessa violência. Isso já na introdução, que é a questão da falta de um processo de escolarização mais efetivo, que atraia pessoas muito mais para a educação do que para a violência, e também a pobreza, a falta de propostas governamentais que venham a tirar o maior número de pessoas da linha da pobreza e, com isso, evitar que muitas delas partam para a violência. Então, isso daqui já tem que estar muito claro na tua introdução. Agora, quais são as provas, quais são os argumentos que você vai colocar? Você vai colocar no desenvolvimento, que eu acabo de colocar aqui. Isaac, o que é bom eu colocar no desenvolvimento? O que é que você diz que chama a atenção do leitor? O que eu posso fazer nesse desenvolvimento para atrair o cara que está tentando solucionar aí algum tipo de situação textual para que eu garanta a minha vaga? Nesse desenvolvimento, eu posso citar um dado estatístico, eu posso citar um filósofo, eu posso citar um poeta, eu posso citar um fato nacionalmente conhecido. Cuidado para não citar, galera, um assunto que seja conhecido tão somente do teu bairro, tão somente da tua rua, tão somente das pessoas próximas, mas que tenha sido veiculada, sobretudo, na mídia nacional. Um fato que todo mundo conhece no Brasil inteiro, ele pode ser citado perfeitamente na sua redação como prova do seu... Peraí, rapidinho. Peraí que meu óculos, eu bati no meu óculos aqui. Sério? Aí tu volta só para a introdução, tá? Então... Essa argumentação que você já coloca na introdução, é necessário que você desenvolva nesse nome, que não por acaso é desenvolvimento. E o que é que você tem que escrever no desenvolvimento para que fique atrativo, chamativo, convidativo? Você precisa colocar lá, por exemplo, filósofo, sociólogo, dado estatístico, fatos nacionalmente conhecidos. Agora, quando eu digo nacionalmente, é nacionalmente mesmo, tá? Cuidado para não pegar um exemplo que só acontece, que só você conhece, que só tua família conhece, que aconteceu só no teu bairro, que aconteceu na tua rua. Aquilo dali vai ficar um pouco longe para a pessoa que não convive com você, que é a pessoa que vai corrigir seu texto, compreender que exemplo é esse que você está querendo dar. Então, na hora de pensar exemplos, coloca um exemplo nacionalmente conhecido. Deixa eu só explicar uma coisa antes de passar para o próximo tópico, que eu estou falando de desenvolvimento. Neste momento, meu vizinho está, imaginem, fazendo uma reforma, e aí que esse barulho, pá, 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 é ele me atrapalhando um pouco. Espero que isso não cause nenhum prejuízo à nossa compreensão da aula. Então, desenvolvimento, galera, tem a ver com eu provar ali naquele segundo parágrafo do meu texto qual o argumento que eu já tinha previamente colocado aí na introdução. E concluir, qual a conclusão que eu posso chegar com meus argumentos, com meus pontos de vista, onde eu acho que o Brasil, com aquele determinado assunto, vai chegar na hora de solucionar e de pensar os argumentos que eu coloquei. Então, a conclusão seria uma espécie de resumo. É bem diferente de quando você, caso você já tenha feito ou pense em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, lá eles obrigam que você dê propostas de intervenção para um determinado tema abordado. Na entrevista de emprego, não. Nessa redação, você precisa só fazer um resumo. Isaac, por enquanto, você só está colocando aí ideias para a gente imaginar. Né? Já eu chego na prática. Galera, quer ver um erro frequente é quando você não coloca ponto final. Quando você começa a escrever e vai escrevendo uma linha, 2, 3, 4, e não para pensar que você não está dando fôlego para o leitor respirar. Imagine que seu leitor sofra de asma, ele morre, porque sem ponto final você vai acabar prejudicando essa leitura. E o ponto final é aquela pausa que a gente respira para pensar no próximo argumento que você vai colocar, numa causa sobre o argumento que você colocou anteriormente, numa consequência sobre o argumento que você colocou anteriormente. Então, frases curtas
são importantes. Como assim, Isaac? Quando você perceber que já passou, vou dar uma média, tá? 3 linhas sem colocar um ponto final, já entre em estado de alerta. Você não deve fazer isso. 3 linhas é o suficiente. Isaac, mas eu fiz uma frase tão pequenininha que era metade da linha, coloquei já um ponto final. Tu não acha que está pequenininha, não? Tá, não. Desde que você esteja sendo claro, sendo clara, não há o menor problema. O perigo é você não colocar os pontos finais e deixar que seu corretor morra sem respiração durante o texto. Vamos mais adiante. Isaac, seu objetivo, ser direto, sem enrolação. Olha, eu penso isso, minha ideia é essa, eu desejo isso para essa empresa. Então, sem muito arrodeio, você vai acabar mostrando para o leitor que você é objetivo, é direto em tudo que faz. Isaac, coerências. Os argumentos têm que ser coerentes. Cuidado para não entrar em contradição. Não dá para a gente dizer que a violência é grande dentro de Pernambuco, por exemplo, e daqui a pouco dizer que há muita paz e tranquilidade nos bairros. Você está entrando em contradição. Então, cuidado com isso na hora de argumentar. Argumenta de forma coerente. E coesão, as palavras que eu vou usar, os conectores que eu vou usar, as preposições que eu vou usar, os mecanismos linguísticos que a gente vai usar para retomar a ideia anterior, a gente vai ver tudo isso na prática daqui a pouco. Isaac, e o que é que eu devo evitar? Isso daí o senhor acabou de dizer para a gente, ó, não, faça isso, pense nisso. E o que é que eu não devo fazer? Assuntos polêmicos, entra não. Sabe religião, sabe futebol, sabe política, entra não. Então, Isaac, eu não devo falar mal do governo de X e de Y, não. Não. Fala de um projeto de governo, fala de um projeto econômico, sem citar necessariamente quem fez, não fala de partido político. Isso mostra que você é um tanto quanto explosivo, uma personalidade um tanto quanto difícil a lidar com determinados assuntos. Então, como é que você vai conseguir lidar com pessoas, por exemplo, que pensem de modo diferente do que é não entrar, a não ser que você seja convidado a se Mais uma vez, posicionar? deu uma travada aqui legal e deu uma parada. Se puder começar essa parte de assuntos polêmicos novamente. Perfeito, perfeito. E o que eu devo evitar na hora da minha redação? Vamos dar uma olhada aqui, assunto polêmico. Galera, entra não. Sabe religião, é futebol, política, não entre nesse mérito. Imagina que alguém que quer contratar você deseja minimamente que você seja respeitoso com os pensamentos diferentes, seja democrático em seu viés de pensamento. Então, entrar em assunto polêmico não é interessante. Então, evite esse tipo de situação. Na hora de falar de assunto polêmico, desista, não fale. Quer falar de um projeto de governo? Não cita o nome do governo, não. Fala do projeto, do Minha Casa Minha Vida, da assistência econômica que as pessoas estão recebendo, por exemplo, durante a pandemia do Covid-19. Mas não fala necessariamente quem está fazendo, quem está... Agora, você pode fazer uma crítica geral ao governo, a um determinado ministério, mas sem citar nomes. Não entra necessariamente nesse tipo de polêmica, exceto se for o tema da redação para a qual você quer uma vaga. Nesse caso, você vai ter que falar mesmo, não tem para onde correr, e se posicione, tá bom? É importante que em qualquer redação você esteja se posicionando. Gíria, tire, elimine, cancele. Eu falei no começo da nossa aula de hoje que pro é gíria, pra também é. Imagina, tamo junto, é nós, valeu aí, é isso aí. Ou você que gosta de termos em inglês, conhece termos em inglês e usa na sua redação, não faça isso. A gente não sabe se o seu corretor está familiarizado com esse tipo de gíria, com esse tipo de estrangeirismo, e por isso pode haver ali uma não comunicação. E lembre, uma redação para um emprego, para qualquer concurso, para o Exame Nacional do Ensino Médio, é sempre um lugar textual dentro do qual você vai usar tão somente a norma culta da língua portuguesa, beleza? Internetês, gente, isso é um
perigo. Se quando a gente ouve demais uma palavra de forma errada, a gente traduz ela em palavras, escrevendo também fora da norma culta, imagina nós que vivemos conectados o dia inteiro, escrevendo em redes sociais o tempo todo, e tome TBM, VC, OK, SDS, uau, 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 uau. Esse tipo de expressão é abominável dentro de um texto que requer de você conhecimento básico da língua portuguesa. Então, esquece os interneteiros. Repetição excessiva de palavra, você fala muito uma mesma palavra, isso denuncia uma coisa grave para quem quer uma vaga de emprego, sobretudo em áreas de muita comunicação. Revela um empobrecimento vocabular. O que seria isso? Quando a gente repete demais uma palavra sem buscar sinônimos para ela. Isaac, o sinônimo precisa ser necessariamente uma outra palavra, pode ser, mas você pode também colocar como uma expressão, por exemplo, violência, eu posso retomar com crime e eu posso retomar com essa triste realidade brasileira. Olha uma expressão, essa triste realidade brasileira e, portanto, violência pode ser retomado como crime, uma palavra, tudo bem, e também pode ser retomado com essa expressão, essa triste realidade brasileira. Então, você vai pensando em como mudar as palavras, cuidado com o que as pessoas vivem usando que isso, que aquilo, que quem coloca muito que, repetição de que também é um perigo. Isaac, metáfora, eu quero comparar uma coisa a um animal, eu quero comparar uma coisa a uma casa, eu quero dizer, não é legal. Seja direto, seja claro, seja objetivo. Violação dos direitos humanos, cuidado. Galera, se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu diria assim, ó, vai no Google agora, dá um Google, como o pessoal diz, e baixa lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você vai dizer, nossa, quantas páginas tem esse livro? Gente, tem 4 páginas, 4, no máximo, com 30 artigos que falam do direito à educação, à saúde, ao direito igual para todos, ao direito à liberdade de expressão. Você vai ter 30 mantras legais que guiam o pensamento de nossa Constituição, e você vai ter um conhecimento do que eu não posso defender dentro dessa redação. Então, respeitar os direitos humanos é um critério extremamente, com essa separação de sílaba, extremamente importante, tá bom? Então, vamos lá. Isaac, fiz a redação. Não coloquei nada disso que você disse que estava errado, porque eu sei que estava errado, eu já tinha esse conhecimento. Faça o quê? Lê de novo. Faz mais uma leitura. Revisa antes de entrar. Observa se tem alguma besteira lá. Usar abreviação. Faça não. As pessoas estão muito deprê atualmente. Não faça isso. O PT, se referindo a um determinado partido político, não faça, não abrevie. Bozo, para falar do presidente da República, Bolsonaro, não fala. Eu já disse que assunto polêmico é melhor você evitar. E abreviando, misericórdia, que a coisa fica pior ainda. Palavra difícil, isso é a característica daquelas pessoas que pensam assim, olha, eu vou encantar o meu corretor com essa palavra que, nossa, essa daqui eu li lá em Machado de Assis, num livro do século XIX, na minha aula de literatura com a professora que eu amava, e ele vai perceber que, como eu conheço essa palavra, vai me achar erudito, vai me achar formal. Aí tem pessoas que colocam, por exemplo, o no qual, na forma fora da norma culta da língua portuguesa. Eu sou uma pessoa pusilânime às idiosincrasias sociais, e aí que você vai começando a decorar essas palavrinhas mais eruditas, mais rebuscadas, que ninguém usa nem ouve. O corretor também não usa, também não ouve, e talvez sequer leia. Então, quando ele não entendeu a palavra, ele não vai captar, vamos assim dizer, com tanta perfeição o seu argumento. Frases longas, eu acabei de dizer, evite, porque o ideal é frase curta, e isso tem a ver com o ponto final. Ditos populares, faço não. Não faça isso, tá? Dito popular não prova nada, mas, de repente, se o assunto for, por exemplo, violência contra a mulher, vamos dar um exemplo, violência contra a mulher é o assunto dessa redação que você vai fazer para um determinado emprego. E lá, você pode dizer que os ditos populares revelam também uma cultura
antiga de violência contra a mulher, de permissividade dessa situação tão grave e criminosa que é a violência contra a mulher. E você dá como exemplo o dito popular que em briga de marido e mulher não se mete a colher, ou seja, você está vendo ali uma situação de agressão, uma agressão contra a mulher, e esse dito popular revela a omissão perigosa da população ao dizer, olha, tem um marido e uma mulher brigando ali, se mete não, ao invés de tomar atitude, como, por exemplo, ligar para a polícia pedindo auxílio, ajuda para aquela mulher naquela situação. Então, deixa a cargo da justiça, não deixa de denunciar, não. Então, em briga de marido e mulher, a gente deve meter a colher, sim, e a colher se chama denunciar. Você pode denunciar, por exemplo, pelo Disque 100. Se você pegar seu celular agora e digitar 100, você vai poder denunciar uma violência contra a mulher, ou então o próprio 190, que é aí o número de convocação de chamada da Polícia Militar no Brasil. Então, dito popular, não usa, ou use quando você entender que aquilo dali é importante para demonstrar um determinado comportamento social. Ideias religiosas, como eu disse, a polêmica não entra nessa. Isaac, e como são os temas? Como é? Eu chego lá e eu tenho um determinado tema. Como é que é esse tema? Vou te mostrar. São assuntos relacionados com as áreas, vamos assim dizer, que quer contratar a pessoa. Por exemplo, uma empresa de cosméticos, ela pode perguntar qual a importância do cuidado com a beleza para... Pode ser isso. Então, temas relacionados com aquele emprego que você está procurando. Às vezes o tema é assim, ó, quem sou eu? Você chega lá e dá de cara com esse tema. Eu acho esse tema cruel, confesso para vocês, porque se você me perguntasse, Isaac, quem é você? Eu teria uma dificuldade terrível de falar de mim mesmo. E eu ficaria com medo, porque eu tenho segredos inconfessáveis da minha vida. Então, cuidado para não cair nesse tema e falar bobagem. Quando ele diz quem sou eu, ele não quer saber das baixarias da sua vida, não quer saber dos relacionamentos amorosos, da quantidade de filho que você tem, com quem você mora, quer que você pensa sobre você mesmo, você mesma. Esquece isso. Um tema como esse, você vai discutir quem é você no ramo empregatício. Onde você já trabalhou, com o que você já trabalhou, quais foram as ideias muito boas nesse percurso trabalhista que deram certo. Não, Isaac, eu nunca trabalhei, eu sou um jovem aprendiz, eu estou tentando a primeira vaga. Qual a área estudantil na qual você se destaca? Qual o trabalho escolar que você fez e que deu muito certo? Qual o colégio que você mais amou, porque mostrou para você uma eficiência, uma qualidade e uma curiosidade, vontade de aprender cada vez mais? Então, cuidado na hora de um tema quem sou eu, para você dizer, sou do signo de Libra, tenho uma personalidade dificílima. Então, não é sobre isso. Cuidado para não cair nessa. Quem é você é uma pergunta sobre quem é você no campo intelectual, o que você estuda, o que você gosta, quem é você no campo trabalhista, onde você já trabalhou, o que você já fez, no que se destacou, e até você poder falar de coisas que você já fez na vida, tanto empregatícia como escolar ou universitária, que vai favorecer sua inserção naquela vaga. Preste atenção, eu vou argumentar coisas da minha vida que vão mostrar para o meu leitor que eu tenho tudo a ver com aquela vaga de emprego. Então, é tudo estrategicamente pensado. Um texto não pode sair simplesmente do nada, você não pode chegar lá inocente e falar da sua vida pessoal. A pergunta é quem sou eu, e você vai responder questões educativas e questões empregatícias e questões pessoais que favoreçam o perfil daquela empresa. Estou sendo contratado para ser vendedor, eu preciso dizer de onde eu já trabalhei nessa área, de como eu consigo trabalhar com a linguagem, com essas argumentações de forma boa para poder vender um determinado produto, uma determinada coisa. Se liga, galera, pelo amor de Deus. A vida profissional, pode perguntar. Então, você já imagina por tabela que quer saber sobre sua vida profissional, o que você fez. Isaac, vou botar, escrever meu currículo lá. Não é isso. Não é isso. Você vai colocar as experiências empregatícias que você teve,
de olho aberto na vaga para a qual você está sendo selecionado, para a qual você está concorrendo. Então, você vai estrategicamente argumentar coisas que você vai perceber que vão te ajudar na hora de conseguir aquela vaga, mostrando para o teu leitor que você tem um diferencial, tá bom? A empresa, aí, essa é uma questão importante. Quando você vai para uma vaga de emprego, é para qual empresa? Para TIM, para Claro, para Oi, para um determinado escritório, para um determinado... Lê sobre o lugar, pesquisa sobre a empresa, lê sobre a marca, procura no Google quando ela nasceu, com o que é que ela trabalha. Aí você vai fazer uma redação voltada para aquele setor, mostrando para o seu leitor que você está bem por dentro do assunto que eles querem lá. Isaac, tema da área empregatícia. É bom ler sobre a empresa, é bom pesquisar fatores relacionados aos produtos que ela oferece, dar sua opinião é muito importante. Cuidado para não ficar num meio termo ali, em cima do muro. Ó, minha opinião, dê sua opinião. Agora, na hora de dar opinião, entenda que você está num processo seletivo para uma vaga de emprego. Então, você precisa dar um comentário, por favor, elogioso, positivo, com relação àquela empresa, aquele produto, tá bom? Quem sou eu? Quando quer esse tema, o que é que eu faço? Apresentar dados da sua vida pessoal, mas somente aqueles que favorecem a vaga de emprego. Dissertar sobre sua vida profissional, na hora de dizer quem você é, expor objetivos e metas de sua carreira, o que você quer para o seu futuro. Indo mais adiante, Isaac, quando tem minha vida profissional, apresentar a sua trajetória no mercado de trabalho em ordem cronológica é importante. Comece do dado mais antigo de trabalho que você tem até o mais recente, tá bom? Pontos altos da sua atuação. Você não vai falar das brigas da empresa, você não vai falar mal da empresa. Não fale mal de outra empresa para outra empresa na sua redação, nem na sua entrevista oral, tá bom? Você vai dizer o que vivia na sua realidade anterior, empregatícia, você vai dizer os pontos altos de sua relação com aquela determinada empresa ou com aquelas, se tiver mais de uma, determinadas empresas, e jamais, em hipótese alguma, tecer comentários que negativos com relação aos locais onde você trabalhou, nem no texto, nem na fala, tá? Abordar aspectos que interessam a empresa contratante. Claro que você vai estar lá mostrando que você é alguém, desculpa, diferente. E a empresa, quando tem uma empresa, o motivo pelo qual você quer trabalhar lá, é importante colocar nessa redação, dissertar sobre a empresa que você pesquisou, como eu tinha acabado de falar, escrever sobre a área de atuação da empresa e por que você seria uma boa escolha para aquela vaga. Então, são estratégias. Isaac, quero começar uma redação. Faço como? Um esquema. Começa lá. Pensou no que vai argumentar? Pensei. Vamos supor que o assunto desse tema é educação continuada. É importante que a gente esteja sempre em processo de formação, porque as coisas vão mudando e a gente precisa dar conta dessas mudanças para não ficarmos para trás, né? Então, vamos lá, você teve uma ideia, eu estou só pensando na ideia. A ideia é a educação indispensável para crescer na carreira, para ficar maior, para aprender mais. Primeira ideia é essa. E o argumento? O argumento é que tudo muda rápido, o conhecimento da graduação fica antigo, né? Fiz pós, eu fui promovido, fiz MBA e consegui outro emprego. E você vai mostrando nessa educação continuada o que é que ela ajudou na sua vida, ou se você não tiver feito educação continuada nenhuma, o que você acha que ela pode fazer de positivo, tá? Na vida das pessoas. Isaac, na conclusão, que é importante investir em educação continuada, porque isso vai fazer toda a diferença na vida do trabalhador e que ele vai estar conectado com as inovações do mercado. Então, você vai concluindo, mostrando a real necessidade de uma determinada educação continuada. Isaac, vamos lá, vamos embora, então, pensar aí numa prática. Me mostra uma redação que alguém fez e se deu bem. Vamos lá. Quem é você? Essa é a redação. Meu nome é Fernando Costa, tenho 25 anos, nasci no Rio de Janeiro, vivo com meus pais, mas busco a minha independência. Ponto. Veja, rápido, direto, conciso, objetivo. Para conseguir uma vaga no jornalismo esportivo,
área pela qual sempre fui apaixonado. E você já começa a mostrar um interesse grande aí nessa determinada vaga de emprego. Perceba que esse texto ele é bem direto, bem claro, bem conciso, e ele continua da seguinte maneira. A minha paixão me levou a criar o meu próprio blog aos 15 anos. Perceba que ele está falando de experiência da vida dele, pessoal, né? Mas que mostra o interesse que ele tem pela área jornalística. Gerindo a minha própria página, tive um duro choque de realidade. Gerar tráfego foi muito mais difícil do que eu imaginava. Tráfego, né? Foi muito mais difícil do que eu imaginava. Mas tive perseverança, disciplina e determinação para encarar esse problema de frente. Passei anos estudando o céu e hoje o meu blog recebe mais de 10 mil visitantes diários. Isso foi fundamental para que eu me tornasse mais humilde, pois eu percebi que o sucesso só vem depois de muito trabalho árduo. Busco carregar isso para o meu futuro. O meu sonho é ter a oportunidade de trabalhar em uma redação digital de jornalismo esportivo para combinar as minhas duas maiores paixões, comunicação e esporte. Sei que é mais fácil falar do que fazer, mas se não eu não sonhar, veja que aqui tem um problema da linguagem, tá bom? Então o corretor vai ficar atento a isso. Então a minha vida não terá um objetivo. Para conseguir o meu objetivo, olha a repetição do objetivo, isso é um problema também. Para conseguir o meu objetivo, pretendo continuar usando o meu blog para exercitar as minhas habilidades, mas ele também me ajudou muito a perceber certos elementos, né, da minha personalidade que também preciso mudar. Principalmente ao realizar entrevistas, não é? Eu percebo que fico um pouco nervoso e nisso acabo não desenvolvendo todo o meu potencial. Com o objetivo de encarar esse problema de frente, eu estou focando mais em conteúdo de entrevistas para o meu blog, pois acredito que a prática leva à perfeição. Então, praticarei o máximo. Espero que o meu desenvolvimento técnico e pessoal seja notado por uma redação de jornalismo esportivo, para que eu possa colocar em prática o que eu aprendi como jornalista e como pessoa. Então, perceba que até na hora de escrever sobre possíveis defeitos da pessoa, eu sou nervoso, eu fico um pouco nervoso, eu acabo não desenvolvendo todo o meu potencial, a pessoa ainda assim medica o próprio problema, e é por isso que eu escrevo no meu blog, porque eu gosto muito, eu sou muito apaixonado por essa realidade profissional. Então, para uma pessoa concorrer a uma vaga aí na área desse jornalismo, fica bem claro que esse texto, apesar de erros aqui e acolá, repetição de palavras aqui e acolá, é bem curioso, é bem chamativo, é bem convidativo e, portanto, pode levar essa pessoa aí a conquistar uma vaga. Eu espero que vocês tenham entendido. Volto a falar que o meu Instagram é o @IsaacMeloLinguagens, Isaac escrito com ISAAC e Melo com L só. Podem mandar, vai ser vou responder com todo o carinho do mundo e atenção. Muito obrigado e até um futuro encontro nosso por aí. Até lá.